Olá galera, aqui é o professor Keison Sucesso, mais um vídeo no canal e atendendo a pedido de alguns alunos, vamos fazer uma aula diferente com teoria e exercícios sobre cilindro, tá? Então vamos lá, nós temos o seguinte, ó, o cilindro é chamado circular reto quando as bases são paralelas e a distância entre eles, ó, passa a ser a altura formando 90 graus. Do centro a qualquer extremo, ó, eu tenho um raio, tá? Então, para que ele seja circular reto, ele tem que formar 90 graus com o plano da base. Vale lembrar também que para obter um cilindro, eu posso ter um eixo de rotação e posso colocar nesse eixo um retângulo para girar em torno desse eixo. Quando ele der uma volta completa em torno desse eixo, ó, aí nós vamos visualizar o nosso cilindro, ó, tá? Então nós temos aqui o raio da base e temos aqui a altura, ok? Dando sequência, nós temos os elementos que atuam no cilindro, ó. Aqui nesse exemplo, aqui nessa ilustração, nós temos um cilindro oblíquo, ó, porque ele está inclinado em relação ao chão, ó. Ele está formando aqui um certo ângulo que eu vou chamar de alfa. Então, ó, a altura aqui, se eu formar esse triângulo retângulo, eu posso definir essa altura usando relações de trigonometria, né? E já esse G, ó, ele passa a ser chamado de uma geratriz. E essa geratriz, ela coincide com a altura quando ele é reto. Então percebam que as bases são círculos de mesmo raio, tá? E se eu ligar aqui, ó, o eixo aqui, ó, O', é chamado do eixo do cilindro, e a distância entre as bases vai ser a altura, ó. Perfeito. Então nós temos a classificação do cilindro. Ele pode ser, como eu já falei, ele pode ser circular reto e ele pode ser oblíquo, ó. Quando ele for oblíquo, o que é que vai acontecer? A secção meridiana, ó, passa a ser um paralelogramo, ó, que é justamente isso aqui, ó. E aí vocês observam que a geratriz é diferente de H. Já no cilindro circular reto, ó, a secção meridiana passa a ser, ó, esse retângulo, ó, em que a base é o próprio diâmetro e aqui eu tenho a altura coincidindo com a geratriz. Como eu falei inicialmente, ó, quando eu tenho um eixo de rotação e coloco para girar em torno desse eixo retângulo, eu vou encontrar o que nós chamamos de cilindro, ó. Então aqui é o cilindro circular reto. E aí nós temos algumas considerações, ó. Quando eu falo, vou colocar aqui, ó. Quando eu falar em área da base, devemos lembrar que vai ser a área do círculo, ou seja, πr ao quadrado, ó. Quando eu falar em área lateral, vale lembrar aqui que nessa ilustração eu tenho aqui o cilindro e tenho ele planificado, ó. Então a planificação dele, a parte lateral dela, o desenvolvimento dessa superfície lateral, vai ser o retângulo, onde aqui eu tenho 2πr, que é relativo à base, e aqui eu tenho a altura, ó. Então essa área, essa região lateral, ó,
vai ser, ó, base vezes altura. Por isso que fica 2πr vezes h. Ok? Já com relação à área total, eu tenho que acrescentar as duas bases. Então, eu vou ter a área lateral, ó. Então, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Como a área lateral é 2πrh e eu tenho 2 vezes a área da base, que é πr2, então eu vou ter aqui, ó, 2πr vezes h mais 2πr ao quadrado. Colocando o fator comum em evidência, que é o 2πr, ó, eu vou ter h mais r, área total. E o volume, basta eu pegar a área da base e multiplicar pela altura. Como a área da base é πr ao quadrado, ó, vezes a altura. Tranquilo? E na sequência, quando é que eu tenho esse cilindro sendo equilátero? Legal, ó. Para que ele seja equilátero, a secção meridiana, ó, vai ter que formar um quadrado. Então, nesse momento, ó, a altura coincide com o diâmetro. Então, a área da base, independente de ser circular ou equilátero, a área da base não muda, ela permanece sendo um círculo. Então, vai ficar πr ao quadrado, ó. A área lateral, quando eu falo em área lateral, eu passo a ter, ó, 2πr vezes h. Só que o h sendo 2r, eu vou ter 2π vezes r vezes 2r. Então passa a ser, ó, 4πr ao quadrado. Quando eu falo em área total, eu vou ter, ó, a área total é 2π vezes r, que multiplica h mais r. Como h é 2r, então eu vou substituir aqui, ó, 2r mais r. Então vai ficar 2πr vezes 3r. Portanto, eu vou ter 6πr ao quadrado, ó. E quando eu falar em volume, volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é 2r, ó. Então é 2πr ao cubo. E se eu quiser saber a área da secção meridiana, a área dessa secção, eu posso dizer que a área da secção, ó, meridiana vai ser 4r ao quadrado, ó, porque eu posso multiplicar 2r vezes 2r, dá 4r ao quadrado, ou eu posso dizer que a área dessa secção meridiana vai ser h ao quadrado, ó. Já no cilindro circular reto, a área da secção meridiana vai ser justamente a área do retângulo. Base, que é o diâmetro, 2r vezes o h. Ok? Então, com isso, ó, nós podemos fazer essa primeira questão, ó, que é justamente uma aplicaçãozinha de fórmulas bem tranquila, para que todos possam ter o desenvolvimento legal desse conteúdo, ó. Então, ele fala, ó, que o raio, a altura, um cilindro reto tem altura igual a 5, ó. Então a altura vale 5 centímetros. E o raio da base, 6 centímetros. Então ele está pedindo a área da base. Então no item A área da base é πr ao quadrado, ó. Então π vezes 6 ao quadrado. Ou seja, 36π centímetros quadrados. Já quando ele fala em área lateral, eu vou ter, ó, 2πrh. Substituindo os valores, eu passo a ter, ó,
2π vezes o R, que é 6, vezes o H, que é 5. Ó. Então, vai ser 12 vezes 5, 60π centímetros quadrados. E no item C, ele quer a área total. Como eu já tenho tanto a área da base como a área lateral referente aos itens anteriores, eu posso dizer que a área total é a lateral mais 2 vezes a área da base. E aí vai ficar como? Ó? Você vai ter 60π mais 2 vezes o B, que vai ficar 72π. Ó. Então, eu vou ter 132π centímetros quadrados de área total. Então, essa foi a primeira. Já com relação à segunda, ele diz assim, ó, em um cilindro equilátero, a área da secção meridiana vale 400, ó. A área da secção meridiana, ó, vale 400 centímetros quadrados. Ele quer a medida da altura do item A, ó. Ele quer a altura. Então, nós vimos o seguinte, que a área da secção meridiana, ela é igual à altura ao quadrado. Com isso, a altura ao quadrado é igual a 400, porque ele me deu o valor da área, ó. Logo, eu vou concluir que a altura é 20 centímetros. E aí, como ele está pedindo a área total é 6πr ao quadrado. Ora, se o H é 2R, então eu vou concluir que o R vale 10. Não é verdade? Substituindo aqui, eu vou ter 6π vezes 10 ao quadrado. Fica 100 vezes 6π, 600π centímetros quadrados. Então, percebam que basta você associar a fórmula com o dado da questão. E aí facilita bastante. Então, é um conteúdo muito legal de ser trabalhado. Terceira, ó, a secção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado, ó, de 196 decímetros quadrados de área. Olha que legal. Determine a área da superfície total do cilindro. Então, o que é que ele me deu? Ele me deu a área do quadrado, que é justamente a área da secção. Como ele quer a área total, eu vou pegar, ó, 4R ao quadrado, que é justamente a área da secção meridiana, e vou igualar a 196. Logo, eu posso descobrir o R. Ó. Eu pego 196 e divido por 4, que vai me dar 49. Portanto, o meu R vai ser 7, que é a raiz de 49. Então, fica 7 decímetros. Feito isso, a área total é 6π, ó, R ao quadrado. Então, vai ficar 6π vezes 7 ao quadrado. Fica 6π vezes 49. E aí eu posso pensar o seguinte, ó. Se fosse 6 vezes 50, daria 300. Então, eu vou tirar 6 unidades de 300. Então, esse produto vai me dar 294π decímetros quadrados. Beleza? Então, é isso, gente. Vamos para a quarta questão, ó. Na quarta questão, ele fala, calcule a área lateral. Então, ele quer a área lateral de um cilindro que tem 6 decímetros quadrados de área total. Sabendo que o raio da base é 1/5 da altura, ó.
Então aqui eu vou ter que o H é 5 vezes o R. Beleza. O que vem a ser, ó, a área total. A área total é 2πr que multiplica H mais R. Verdade? Ora, ele me deu a área total, 6. Eu vou substituir o valor do H por 5R, ó. Então aqui eu vou ter que 6 é igual a 2πr vezes 6R. Posso cancelar o 6 com 6, fica 1. Então 1 é igual a 2πr ao quadrado. Então quanto é R ao quadrado? É 1 sobre 2π. Portanto, o meu R vai ser a raiz quadrada, ó, de 1 sobre 2π. Então vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 2π. Racionalizando, ó, eu vou ter raiz quadrada de 2π sobre 2π. Portanto, a altura vai ser 5 vezes raiz de 2π sobre 2π. Logo, a área lateral pedida, ó, é 2π vezes R vezes H. Então, substituindo, ó, 2π vezes o R, ó, que é raiz de 2π sobre 2π, vezes 5 vezes a raiz de 2π sobre 2π. Observe que eu posso cortar esse 2π com esse 2π. E aqui, ó, esse produto da raiz de 2π vezes a raiz de 2π dá 2π. Posso também cortar com o de baixo. Então, eu vou ter, ó, 5 decímetros quadrados, ó. Então, finalizamos a quarta questão. E agora a quinta e última. O que é que ele me diz? Para a fabricação de uma lata de óleo com 18 centímetros de altura, ó, foram utilizados 395,64 centímetros quadrados de um certo material. Então, ele manda considerar o π 3,14 e aí ele quer o diâmetro. Vale lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio. E eu preciso descobrir o R para ter o diâmetro. Então ele me deu a área total, ó, que é 395,64. E aí eu vou associar a fórmula, que é 2π vezes R, que multiplica H mais R, ó. Então vamos lá, 395,64. Isso é igual a 2 vezes 3,14 vezes R, que multiplica 18, mais R. Ora, 395,64 é igual a 6,28 vezes R, que multiplica 18, mais R. Fazendo essa divisão, ó, 395,64, ó, sobre 6,28. Isso vai ser igual, ó, a R, que multiplica 18, mais R. Essa divisão dá 63. E aí eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Eu vou ter 18R mais R ao quadrado, ó. Então, organizando essa equaçãozinha, ó, R ao quadrado mais 18R menos 63 é igual a 0. Resolvendo aqui, ó, delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou ter que delta vai ser 18 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, ó. Então, isso aqui dá
324 mais 252. Então dá 576. Logo, quem é R? É menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Então vai ficar como? Ó, menos B, então vai ficar menos 18, mais ou menos 24, que é a raiz de 576, sobre 2. Então, R' vai ser a soma, ó, então vai ficar 6 por 2, que dá 3. E R duas linhas vai dar menos 42 por 2, ó, menos 21. Como não serve a raiz negativa, eu vou concluir que o raio é 3. Logo, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, portanto, o diâmetro vai ser 6 centímetros. E com isso, eu encerro essa aula de cilindro. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de dar o like e também ativar o sininho para receber informações sobre novos vídeos aqui no canal. Conto com o apoio de você. Valeu? Sucesso! Até o próximo, galera. Show!